Indo para o final, eu gostaria de fazer uma pequena síntese aqui, e falar do que a gente debateu nesses dias. Vou pedir licença para o irmão Werner aqui, vou me colocar solo. Fique à vontade, meu. Beleza? Então, a ideia da maçonaria pós-pandemia, e a gente pensou e discutiu nesses dias, né, desde de segunda-feira, o mundo em constante mudança. Foi o que a irmã Marta falou, foi o que o Felipe falou, foi o que o irmão Felipe falou, o irmão Antônio também falou. E esse mundo em constante mudança é o mundo da modernidade líquida, onde nada é sólido, né? Tudo vai se moldando, ou da pós-modernidade. E onde a inconstância é a única constância, né? E a pandemia se tornou um desafio coletivo. Tem uma pensadora, uma historiadora brasileira chamada Lilian Maria Schwartz, que ela diz o seguinte, que o século XXI ele começa agora, com a pandemia. Ela se baseia na ideia de um historiador chamado Eric Hobsbawm, que ele vai falar o seguinte, ele vai falar que os séculos não mudam conforme o calendário, mudam conforme eventos que marcam uma mudança de mentalidade. Então, por exemplo, o século XX começa com a Primeira Guerra Mundial, porque mudou a mentalidade do século XIX para uma nova mentalidade, que foi a mentalidade do século XX, pautada na tecnologia, nesse advento todo da tecnologia até chegar no século XXI. E ela vai falar que a mudança da nossa época é justamente esse momento de pandemia, porque ele é um desafio coletivo. Ou seja, nós estamos entrando numa nova era, num novo século, e como os nossos irmãos do passado, que sempre estiveram alinhados com o espírito do seu tempo, né, nós também temos que estar alinhados com o espírito do nosso tempo. E a pergunta, né, a provocação que a gente fazia é: a maçonaria precisa mudar? E não é se a maçonaria precisa mudar, mas o que na maçonaria deve mudar, né? E a gente tem em perigo, né? Eu estava lendo um livro do Castellani esses dias que ele fala que a maçonaria ela se parece muito com a Igreja Católica do início do século XX. Então, estava o mundo inteiro mudando, estava separando Estado de religião, estavam separando-se coisas, e a Igreja Católica resistindo a mudar. E, às vezes, a maçonaria também, agora no início do século XXI, está vendo várias mudanças na sociedade e a gente resistindo a mudar muitas coisas, né? Mas o que a gente não deve mudar, né? O que deve permanecer? E uma coisa que na fala tanto do Felipe, quanto ontem na fala da Ana e da Rafaela ficou muito clara, a questão do rito, né? O que não deve mudar é o rito. Muitas vezes a gente vê em pesquisas o pessoal defendendo mudanças, né, na maçonaria. Vamos deixar mais atrativo para o jovem, vamos mudar o ritual. Não, o que não deve mudar é justamente o ritual, porque é aquilo que nos liga do mundo físico ao mundo metafísico. E o mundo metafísico aqui não só no sentido religioso apenas, mas também em vários outros sentidos, né, no sentido filosófico também da palavra, do termo, né? Por quê? Porque os ritos, né, eles são gestos arquétipos que se realizam há 300 anos dentro da maçonaria de uma mesma forma, de uma forma muito parecida. E eles ocorrem fora do tempo, em ilio tempore, né? Quer dizer, eles acontecem numa época mítica, né? E ele foi realizado pelos nossos antepassados, inclusive pelos nossos antepassados místicos, como nós acreditamos, né? Irã, Salomão, e que dá sentido a todos os atos, até os mais insignificantes, né? E a repetição vai fazer com que esse rito, né, coincide com os arquétipos e o tempo profano é abolido. Então, por isso que nos nossos tempos, quando a gente vai falar de trabalho, a gente não fala do nosso tempo profano, né? É um outro tempo que nós trabalhamos, porque ele lá é abolido. Por que o tempo é abolido durante o rito? Porque nós nos projetamos na eternidade. Vejam quanto isso é bonito, né? Nós nos projetamos na eternidade quando fazemos os nossos ritos. E também porque nós temos uma pedagogia iniciática, né? Nós aprendemos de uma determinada forma. De que forma? Através do uso de símbolos. E os símbolos são linguagens anteriores à própria linguagem. Então, antes dos homens terem uma linguagem falada, uma linguagem escrita, eles já usavam símbolos para se comunicar. E muitos desses símbolos mantêm os seus significados até os dias de hoje. Por exemplo, o símbolo da pedra, do monolito, ele é basicamente o mesmo até o dia de hoje. O símbolo da árvore, a árvore da vida, que se repete em várias culturas, ele é um rito, né? Ele é um símbolo que permanece vivo desde esses tempos imemoriais até os dias de hoje, certo? E nós temos também uma filosofia da progressividade, não é do progressismo, né, mas da progressividade. O que significa isso? A verdade não é dada de uma vez por todas, ela vai sendo dada aos poucos, você vai conhecendo essa verdade.
essa verdade que está no âmago de todas as coisas. E ela é relativa, não no sentido da relativização, que o nosso irmão Alexandre colocou como um perigo, e é realmente um perigo, a gente fica relativizando as coisas, mas relativa no sentido do fator de relacionamento. Né? Ela se relaciona com mais de uma coisa, porque ela se relaciona consigo mesma, com os outros e com o mundo. Né? E toda revelação é, por si, momentânea, jamais acabada, sempre a se refazer. Né? Ela está sempre se refazendo, sempre se desvelando aos nossos olhos. A filosofia progressista também ela é adogmática, ela não procura agradar, mas fazer pensar. É aquilo que tanto o Antônio quanto o Felipe falaram de uso público da razão ou de disciplina intelectual, né, que a maçonaria nos permite desenvolver essas faculdades e nós deveríamos investir mais em desenvolver essas faculdades, né? E homens e mulheres como perpétuos aprendizes, né? Uma eterna metamorfose das coisas e da vida. E essa eterna metamorfose é o centro da vida maçônica. Nós percebemos, nós sempre estamos mudando, né? Sempre estamos evoluindo dentro da maçonaria. E isso que é o centro, né? O que existe está criando sempre em devir. Portanto, nossa natureza é o fruto de uma dinâmica profunda, que mistura sabedoria, força e beleza, né? E também a criação de uma aristocracia do espírito, um tanto quanto libertária, né? E menos preocupada com o poder instituído do que com a potência que o instituiu. Então, menos preocupada com cargos, nomes, títulos e assim por diante, mas mais preocupada com a instituição que nos dá esse poder, que nos outorga essa possibilidade de se desenvolver. E que não queira ser um pensamento dominante, a paranoia do grego, né? Paranoia que significa um pensamento dominante, que se impõe, né? Mas que seja um pensamento ou um ideal heterodoxo. A abordagem da maçonaria ela tem que ser heterodoxa e contraria normas e padrões pré-estabelecidos, anticonformista. Foi essa a grande característica da maçonaria nos séculos passados e deveria continuar sendo a grande característica da maçonaria no presente. Foi o que o pessoal falou nesses dias. Se vocês pegarem a tona de todas as falas, e depois a gente vai colocar as falas em separado no canal do YouTube, para quem quiser assistir só uma fala ou outra, recortar, você vai poder perceber justamente isso, essa questão do anticonformismo com as coisas como estão, certo? E que afasta os dogmatismos, como a Rafaela falou ontem, e se pauta na tolerância e na alteridade, o que o Werner falou hoje também da tolerância, falou ontem também da tolerância, de você tolerar o outro, e até eu esqueci de comentar ontem, quando a Rafaela falou, de ser o suporte do outro, suportar o outro, não no sentido só de suportar, ter que aguentar aquela pessoa, mas de servir de suporte, de base para outra pessoa também, né? Tem a ver isso. E a alteridade. A alteridade é você reconhecer que você não existe sem o outro, que a sua própria imagem é determinada pelos outros e que você existe numa relação com os seus semelhantes. Então, é o reconhecimento dessa alteridade que vai ser uma alternativa ao fanatismo, né, que campeia ultimamente o nosso mundo. E nós não devemos ser uma voz amplificadora desse fanatismo, como o Werner bem nos lembrou, mas uma voz moderadora, uma voz que vai moderar, que vai organizar e ajudar para que essas vozes não se ampliem. Porque a gente tem que ser tolerante, e como o Werner falou, você vai como você ir num piquenique, onde você prova vários pratos e você vai ter várias opiniões, mas existem coisas que ultrapassam o limite da opinião. Né? Quando a gente pensa lá no artigo 3, que a irmã Marta falou, do direito à vida, se as pessoas chegam com um prato dizendo que você não tem direito à vida, isso já ultrapassou o limite da opinião. Né? Então, é importante a gente ter claro também o que devemos tolerar, senão a gente cai no paradoxo da intolerância do Karl Popper. Né? E não ter medo de assumir nossas responsabilidades intelectuais, buscar as palavras menos falsas possíveis. Nós estamos em busca da palavra perdida, então nós temos que buscar as palavras menos falsas ou mais verdadeiras possíveis, né? E buscar nos nossos mitos fundadores o que neles sempre de novo e atual existem. Então buscar nos nossos mitos aquilo que sempre no nosso passado mítico, que nós gostamos tanto de ressaltar, buscar o que de novo neles existe, o que eles podem
é trazer de novo ao mundo, como Jesus diz lá na parábola, que é como se fosse um tesouro que um pai de família tira coisas novas e velhas. É mais ou menos isso. Que coisas novas nós podemos tirar dos nossos mitos? E Virgílio vai falar que isso que é pensar, isso que marca um pensamento autêntico, reabrir feridas antigas, né? E foi o que nós tentamos fazer nesse evento, remexer algumas feridas e tentar sanar outras. Obrigado, né, pela participação de todos, obrigado pela paciência de vocês. Hoje a gente passou um pouquinho do horário, atrasou um pouco o início. O nosso irmão André está tentando compartilhar o link aqui. Nós vamos colocar uma pesquisa, se vocês puderem preencher, né, quem puder preencher. Depois vai ficar na descrição do vídeo também, para quem puder preencher essa pesquisa, puder colaborar com a gente nesse sentido. Foi. E para a gente poder ter ideias de novos temas, novas propostas de novos palestrantes. Se algum irmão aí estiver a fim de vir falar, conversar, trocar uma ideia com a gente, coloca lá também, olha, eu gosto de falar desse tema, eu entendo desse tema, tenho estudado esse tema, gostaria de falar, entre em contato conosco, que vai ser bem interessante. A ideia é ampliar esse canal e fazer dele o que o seu próprio nome diz, né? Uma maçonaria em debate, né? Como o próprio o irmão Alexandre colocou ali na sua fala, né? Esse debate é muito importante, né? Esse espaço de debate é o que nos faz diferentes, né, enquanto maçonaria. Boa noite, irmão Alexandre, suas palavras finais. Gente, boa noite. Obrigado por todo mundo que nos assistiu. Obrigado pela oportunidade, a Grande Loja. Parabenizar aí o canal, que é muito bacana, está trazendo essa voz, essa possibilidade de vários irmãos e várias irmãs poder trazer um pouquinho da sua vivência, do seu conhecimento. Agradeço imensamente aí a oportunidade de poder participar desse projeto e conte comigo sempre que precisar. Obrigado, mano. Obrigado a todos que nos assistiram e estão aqui nos vendo até agora. E fiquem atentos, se inscrevam no canal para receber as notícias, para saberem de novos eventos, novos vídeos, e a gente vai divulgar também nas redes sociais, sempre que tiver novidade aqui no canal. Um abraço a todos e boa noite. Boa noite.